Boa noite, galerinha do meu YouTube. Hoje eu vim passando aqui rapidinho para falar uma palavra, né, da nova série que tá tendo aí, né, da Record, Paulo Apóstolo, que antigamente chamava de Saulo, né, que ele era o perseguidor, né, de Cristo. Ele teve que passar por uma prova, né, uma luz, Jesus avisando para ele que ele queria perseguir e matar mais pessoas, prender mais pessoas, que falava em Jesus Cristo, que ele não acreditava, né? Então o que aconteceu? Deus teve que provar, se mostrar para ele. Mas ele era o escolhido de Deus para continuar a obra dele. Então não importa o que você faça, né? Que eu quero deixar uma mensagem para vocês aqui. Não importa o que a gente faça, não importa o que a gente é. Quando a gente é vaso escolhido, quando a gente é filho escolhido de Deus, Ele só mostra a gente através do caminho. Às vezes a gente vai pelo amor, mas às vezes a gente vai pela dor. Né? Eu tenho propriedade para dizer isso, que já aconteceu, né? Isso comigo. Às vezes a gente não vai, Deus chama, a gente tem vários chamados, várias coisas, acontecimentos na nossa vida que acontece que a gente não sabe decifrar através de sonhos, através de pessoas que vêm até nós, através de sinais, como foi através de Saulo, né? Que aconteceu para ele acreditar, né? Ele teve que ouvir a voz de Jesus, ele teve que passar por aquele processo, né? Que ele ficou até cego, né? Como diz aqui a minissérie, a série aqui do apóstolo Paulo, que ele teve que ficar cego para poder acreditar que ele estava fazendo algo de errado, que ele não acreditava que era Jesus, o Nazareno, mas ele teve que passar por aquilo, ou seja, ele foi através da dor. Jesus mostrou o caminho através da dor. Que bom que ele conseguiu, através do sofrimento, através, né, de um problema que aconteceu com ele, dele perder a visão, para ele ver o que realmente Jesus Cristo faz nas nossas vidas, o que ele é realmente, ele se manifesta e o que ele faz, a grandeza. Então, às vezes, a gente tem que ser pescado, igual fala, fisgado através de dores, porque a gente não enxerga o que está na nossa frente, o que realmente está pra gente. Às vezes a gente joga fora isso, o amor que tem, o amor, as obras que tem Deus para fazer na nossa vida, a gente joga fora, a gente não entende. Às vezes a gente está passando por um processo e a gente não entende o motivo. Mas Deus sabe de todas as coisas porque Ele vê lá na frente. Ele não vê o agora e Ele não vê o passado seu. Ele sempre vê o futuro, o amanhã. O amanhã pertence a Ele, não a gente. Então, se a gente, que bom seria que a gente fosse através do amor, né, para seguir a Jesus, para estar na vida dele, para estar em santidade com ele. Que bom se a gente fosse, mas nem todas as pessoas são assim, né? Nem todas as pessoas têm esse discernimento de ir através do amor para Deus, levar, né, o conhecimento, a bondade, né, levar os mandamentos que Deus deixou, o mandamento, que é a regra que Deus, uma das regras que Deus deixou para a gente seguir, né? Porque igual uma lei, os mandamentos é uma lei que Deus deixou para nós. É uma das coisas que a gente pode estar em santidade com Ele. Então, que bom se fosse, né? Que a gente fosse pelo amor e não pela dor. Mas infelizmente, às vezes, a maioria das pessoas são assim. Ela só vai através da dor. Né, conhecer Jesus Cristo, conhecer o caminho, né, da luz, conhecer o caminho certo, o caminho que faz a gente progredir na vida espiritual. Porque nós temos a vida, né, como o alimento que a gente come todos os dias, né, o café da manhã, o almoço, a janta, a gente precisa também estar alimentado na alma, né, que é o quê? É a Bíblia que a gente reza todos os dias, é uma oração que a gente faz, né? É o terço da misericórdia que a gente reza às 3 horas da manhã ou 3 horas da tarde, né? Indo à missa, participando de grupo de orações. Então é isso, é vendo os mandamentos, né? É honrando o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Depois as outras serão acrescentadas. E é isso que devemos fazer, né? É isso que devemos cultivar, amar a Deus sobre todas as coisas.
Depois a gente vem o eu, depois vem a família, depois, mas Deus é o centro de tudo. É o centro da nossa vida, é o centro do nosso coração, é o centro da nossa alma. Então, que possamos acreditar que estando no caminho dele, fazendo a vontade dele, a gente vai estar no caminho certo. A gente vai estar no caminho do bem. A gente vai estar agradando a Deus. E isso é bom. É para você, é para Deus, é para os nossos irmãos. É bom para o universo. Então, o que eu venho falar aqui nessa noite de quinta-feira, dia 10 de julho, né? Que a gente não vá chegar aos extremos para conhecer a Deus. Que a gente reconhecemos Ele pelos sinais que Ele dá para a gente através de sonhos, através de um livramento às vezes, através de um animal mesmo, porque Deus usa qualquer coisa, objeto, animais, pessoas, para nos avisar de algo que vai acontecer, que a gente tem algo para aprender com Ele. Entendeu? Deus usa tudo. Então que não possamos chegar ao extremo para acreditar que Deus existe, que Deus está, que Deus quer que a gente seja um filho, que a gente seja um vaso ungido dele, que a gente espalhe o evangelho, que a gente obedeça o mandamento que ele deixou, né, os 10 mandamentos que ele deixou. Então que a gente possamos acreditar, abrir a nossa mente para algo maior, que a gente possa viver aqui, que a gente pode se renovar, entendeu? Ser um fermento, igual fala, sermos uma massa de bolo. Tipo assim, todos os dias a gente colocar o fermento ali, um ingrediente a mais na nossa vida. E sermos os filhos amados que Deus colocou aqui nesse mundo. Porque a gente assim, a gente aqui é uma passagem, né? Igual fala, não podemos se apegar a coisas materiais, porque aqui tudo vai ficar. O que a gente vai levar é isso de bom, é o que a gente conviveu, é o que a gente viveu, é o que a gente se doou, é o que a gente foi, é o que a gente demonstrou ao longo do tempo da nossa vida aqui na Terra. É o que a gente fez de bem para os nossos irmãos, é o que a gente fez aos olhos de Deus, né? O que a gente se agradou a Deus. É isso, as nossas atitudes, é isso que a gente vai levar. O resto vai ficar por aí. Então que sejamos cada dia, que colocamos, sejamos a massa e que cada dia sejamos um ingrediente novo, colocar ali naquela massa para a gente se transformar, né, num belo bolo, um belo pão, ou seja, a gente dá resultado, né? Aquela massa não ficar parada não, aquela massa sempre a gente mover os ingredientes, acrescentar todo dia algo a mais para aquela massa sempre crescer, se renovar e se transformar em algo novo. É isso que eu peço, né? É isso que meu coração essa noite está pedindo para falar, que sejamos livres de qualquer armadilha, né? De impedir que a nossa vida cresça espiritualmente. Que a gente enche nossos corações de paz, de luz, né? De fé, para que a gente possa acreditar nisso e levar as outras pessoas também a acreditar. Fazer esse papel que Deus deixou para os apóstolos, a gente ser discípulos de Deus, como a gente foi, né? O Pedro, que ele deixou o papel de edificar a igreja, e o Saulo, né? Que hoje é Paulo, né? Que antigamente era Saulo. E ele foi isso, né? Ele levou os papéis, fazer os gentios acreditar que Jesus era aquele que morreu, que foi crucificado, era Jesus o Nazareno, era o Messias, e eles não acreditavam. Então, Deus escolheu o Paulo como apóstolo dele. Independente do que ele fez, o que ele fazia lá, ele deixou o passado de lado e quis um renovo para Paulo. E ele acreditou, e ele sabe em quem acreditar, ele sabe quem são os filhos dele, quem são os escolhidos dele, que ele pode contar, que ele pode usar através de algo, de alguma pessoa, e ele possa colocar naquela pessoa e levar, né? E levar a palavra dele, levar o legado dele adiante, que é levar a luz, a paz, o conhecimento, a bondade. É isso que Deus quer, que a gente façamos a cada dia, que a gente possamos conquistar mais pessoas, que a gente possa levar uma palavra de bênção, uma palavra amiga para cada pessoa que estiver precisando, passando por provações. É isso, tá aí, ó, é, só por hoje não, né? PHN, desculpa, porque às vezes eu
né, tem uns brancos na mente, vem, mas é o PHN. Por hoje não, ou seja, não pecar por hoje. Dizer sim a Deus todos os dias. Hoje eu não quero pecar, hoje eu não quero estar em estado, né, de pecado. Hoje eu quero estar em estado de graça e todo dia dizer e todo dia viver o PHN que está lá na Canção Nova. Muitas pessoas saíram do Brasil inteiro para estar lá passando, vivendo, né, esse conhecimento que o pessoal tá lá para adquirir. Quanto mais bagagem você tiver de conhecimentos na sua vida espiritual, mais frutos você vai dar ao longo da sua vida, ao longo do tempo. Mais pessoas você vai conquistar, né, para Deus, mais pessoas você vai levar conhecimento e isso só tem a crescer, isso você só tem a ganhar. A gente não tem nada a perder em estar fazendo ensinamentos, passando os ensinamentos de Jesus para as outras pessoas, evangelizando. A gente não tem nada a perder, louvando, agradecendo, ensinando as pessoas que a gente deve. Se a gente está aqui é porque é por merecimento também. Se a gente está aqui é porque Deus permite que a gente esteja, né? Porque ele sabe o último dia que a gente vai estar aqui. Então ele quer usar os filhos deles da melhor maneira possível. Ele não quer deixar nós aqui como simples objetos que coloca ali, fica parados, né? Sem ter frutos, sem ter atitudes. Deus quer usar cada um de nós porque ele fez isso, porque somos filhos dele e como filho nós somos figuras santas. A gente deve estar em santidade todos os dias. Por hoje, não. Deixar, tipo assim, dizer não ao pecado, dizer não ao egoísmo, dizer não à reclamação, dizer não às coisas negativas que vêm para desagradar a gente, para a gente tomar atitudes más, para a gente estar em estado de pecado, estado de decepção, vamos dizer assim, para Deus, porque Deus não quer se decepcionar com os irmãos dele, com os filhos dele. Deus quer que a gente encha ele de orgulho, encha ele de felicidade, encha ele de alegria, de amor no coração. Falou, poxa, eu acreditei, eu realmente fiz as figuras em mais semelhança a mim, e é isso que elas estão hoje dando fruto, né? Como se eu mesmo fosse a minha imagem mesmo e semelhança que eles estão fazendo, o que eu faria se eu estivesse ainda hoje aí, né, nessa terra aqui, nesse mundo. Né? É isso que Deus quer ver, as atitudes e semelhanças igual a Ele, que Ele fazia aqui quando Ele estava com a gente. Mas ainda Ele está, mas não em corpo físico, Ele está em alma, Ele está em espírito. Então que possamos honrar a memória, honrar, né, a santidade de Jesus, o que ele foi e que Ele é e que Ele sempre será na nossa vida. Que é o único Senhor, é o único Salvador, é o único Criador, é o único Santíssimo. Né? Que a gente tem que venerar, a gente tem que adorar, a gente tem que glorificar, a gente tem que honrar o nome dele. Então, que a gente aceite cada sinal que ele der pra gente, cada palavra que ele der, que ele levar, né? Que ele demonstrar pra gente, que a gente podemos perceber isso, né? Ter essa percepção, né? Da divindade dele na nossa vida. Tá? É isso que eu falo, cada vez a gente se aproximar mais e não deixar isso acontecer ao extremo, coisas ruins, para a gente se aproximar de Deus e pelo amor, pelo carinho que a gente tem, né? Para a gente alcançar a glória. É isso, é o meu desejo aqui dessa noite, no dia 10, né, de julho, é o desejo que eu tenho, que todos nós vamos pelo caminho do amor e não pelo caminho da dor, tá bom? Que Deus abençoe vocês, uma boa noite. E um resto de quinta-feira abençoado. Até mais.